Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Casa Nerd LOL. Hoje para ter um top 10 diferente, um top 10 do Chat GPT. Você já ouviu falar do Chat GPT? Olha, se não ouviu falar, você vai saber daqui a pouco, depois da vinheta. E se você já ouviu falar, você já sabe que está vindo por aí. Mas clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos para esse top 10 inusitado, porque é o assunto da vez, né? Todo mundo tá falando do Chat GPT, nas coisas que ele pode fazer. E aí eu tenho vontade de fazer uma lista de 10 jogos de tabuleiros modernos. Mas vamos ver. O ChatGPT é um modelo de linguagem criado pela OpenAI, que é uma empresa de inteligência artificial aberta, né? Gratuita para a galera, até certo ponto. Mas ele foi criado para responder perguntas e conversar com pessoas. E ele foi treinado numa gama gigantesca de textos da internet. E ele até então pode prover diversas respostas para as nossas perguntas, né? E aí as pessoas estão vendo o que isso vai alterar no nosso dia a dia, o que eles vão substituir, se vai substituir um ser humano. Mas obviamente a gente utilizou isso para criar esse top 10 jogos de tabuleiros modernos. Então a gente vai mostrar para vocês quais foram esses top 10 deles, só que o top 10 dele ele colocou em ordem alfabética. Ele não quis, né, se comprometer em quem é o melhor ou quem não é o melhor. Além disso, ele fez esse top 10 e subsequentemente eu perguntei para ele o porquê desse jogo é considerado bom. Teve respostas interessantes, mas você, assim, quem lê o ChatGPT e as respostas dele, você percebe que tem um padrãozinho, tipo, não é que todos os motivos são iguais para todos os jogos, que ele meio que tem um conhecimento, mas você percebe um padrão quando ele quer falar se o jogo tem arte boa, se o jogo tem rejogabilidade. O textinho é meio parecido, ele muda algumas coisinhas para identificar aquele jogo próprio. Mas é interessante como ele tem conhecimento dos jogos que ele selecionou. Então vamos para o top 10 do ChatGPT. Ele disse que era importante saber que as listas podem variar dependendo de cada jogador. Que essa é apenas uma amostra de vários outros jogos de tabuleiros fantásticos, modernos, que existem por aí. E que ele recomenda você conhecer depois. Então o primeiro jogo que ele escolheu foi o Azul. Para ele, o Azul ele tem algumas características que tornam ele um jogo bom. Que é um jogo simples de aprender. Você facilmente ensina as regras do jogo Azul. Ele tem uma profundidade estratégica. Apesar de ser simples, ele pode gerar estratégias de como você vai jogar durante a partida. Não é simplesmente por ser simples, né? Ele tem regras simples, mas você pode criar estratégias para a vitória e estratégias diferentes e pensamentos do que você escolher para afetar o outro jogador, né? Ele falou também dos componentes de alta qualidade, disse que a arte é incrível. Aí eu acho que ele já exagerou aí no conceito assim genérico quando está falando sobre arte, né? Ele fala da rejogabilidade também, porque como as peças são retiradas de forma aleatória, a composição da mesa sempre vai ser algo diferente, de alguma cor ou outra não está disponível, né? E outra característica que faz ele um bom jogo, ele é um jogo competitivo de se jogar. Então, para quem curte uma competição amigável, ele recomenda o Azul, porque ele tem esse conjunto de regras simples, fácil de entender e dá para criar uma competição bacana entre os jogadores. Aí teve um momento, porque o segundo jogo que ele escolheu em ordem alfabética foi o Carcassonne. Só que aí quando eu perguntei por que ele é um bom jogo, ele deu a mesma resposta do Azul. Mas se eu pensar direitinho, é porque eles são bem parecidos, os jogos em si. Porque é simples as regras, talvez um pouquinho mais complicado que Azul, mas ainda assim, no conceito de simples. Ele tem uma rejogabilidade porque a aleatoriedade das peças que vão saindo dão aleatoriedade ao jogo. Ele é um jogo competitivo e dá mote para fazer partidas competitivas amigáveis entre os jogadores, que tem uma quantidade de estratégia legal. Ele é um jogo com estratégia, porque apesar das regras simples, você tem vários tipos de escolhas que você tem que fazer, então você fica engajado no jogo.
E ele fez a mesma coisa, da qualidade dos componentes, aí não deu, pá, porque depende do Carcassonne, não é aquela coisa tão incrível de componentes como é o azul. E ele falou da arte estonteante, que é a mesma palavra que ele usou para o azul. Mas Carcassonne sim, também é um bom jogo. Em terceiro lugar, ele colocou Código Secreto. Sim, entre as características do jogo Código Secreto, que é um jogo party game, chega a ser party, mas assim, jogo de times, onde você vai tentando descobrir códigos secretos do seu time, né, e não evitar o assassino. Ele escolheu como um jogo de regras simples para você aprender. Diz que é um jogo social, é bacana para interagir com outras pessoas em grupos, em times. Ele diz que é um jogo fluido, então rápido de ser jogado e ter várias partidas. A rejogabilidade também é um ponto legal, porque ele tem várias cartas com vários nomes, e a probabilidade, a aleatoriedade dos cartõezinhos para os espiões mestres torna o jogo possível você jogar várias vezes. E aí ele falou que o jogo tem uma profundidade estratégica, mas aí forçou a barra, porque pareceu muito essa resposta com o do azul e do Carcassonne, dizendo que o jogo, apesar das mecânicas simples, das regras simples, ele faz com que os jogadores tenham um pensamento estratégico alto e com escolhas difíceis. Não, que faz com que os jogadores precisam fazer escolhas espertas. Mas nem tanto, codinome, nem tanto. Em quarto lugar, na ordem alfabética, ele escolheu Dominion. E aí ele mostrou que conhece um pouco o jogo. Conhece um bocadinho sobre ele. Pontos porque ele é um bom jogo. Estratégia, porque você tem decisões a tomar, com que cartas comprar, que cartas jogar e que cartas ficar na mão para não jogar naquela rodada e depois descartar tudo, né? Ele falou da rejogabilidade, que tem centenas de cartas, então talvez ele esteja considerando expansões também, que você pode ter várias combinações de partida, então tornando as partidas bem diferentes umas das outras, deixando umas partidas mais agressivas, outras mais defensivas. Então ele fala dessa rejogabilidade, da variedade de cartas que o jogo tem. Ele diz que é fácil de aprender. Teoricamente sim, as regras básicas dele são simples. E aí é questão de você entender como aquela combinação vai ser a melhor para sua vitória naquela partida, né? Ele falou da variabilidade do jogo, que você pode ter estilos diferentes de jogadas por causa das várias combinações, então cada jogador pode ir para um caminho diferente para buscar a vitória. Ele disse que também é um jogo fluido, rápido de se jogar, e principalmente quando os caras sabem muito o jogo. Isso aí é um acréscimo meu, que quando você está jogando com gente que sabe, o jogo é muito rápido. E ele fala também da escala de jogadores, ele vai 2 a 4 jogadores, então dá para ter partidas bem interessantes entre 2 e 4 jogadores. Adivinha quem está em quinto lugar? Gloomhaven. Gloomhaven para o ChatGPT. É um dos 10 jogos de tabuleiros modernos melhores. Os pontos que ele é um bom jogo é uma história envolvente. Ele diz que o Gloomhaven tem uma história que vai durante uma campanha envolvendo os jogadores. Conhecendo o jogo aí. Decisões com consequências, então os jogadores, quando decidem algo no jogo, essa decisão é real e duradoura durante a partida, deixando cada partida única e emocionante, segundo o ChatGPT. É uma jogabilidade desafiadora, então os jogadores precisam reunir as melhores habilidades para poder vencer os desafios. Ele fala da rejogabilidade, que eu achei estranho, mas não sei que sentido ele falou. Mas ele diz que tem muitas possibilidades de história e formas de jogar. E ele fala também como um bom jogo por ter personagens customizáveis. Os jogadores vão poder arranjar itens, habilidades que vão reforçando seu personagem ao longo da campanha. Em sexto lugar temos Pandemic. Ele fala que ele é um bom jogo porque ele é um jogo cooperativo, onde você tem que se reunir com os outros jogadores para salvar o mundo de uma pandemia. Ele fala que o tema é imersivo, principalmente que está no tópico assim atual, e engaja os jogadores num jogo cooperativo, né, para vencer a pandemia e derrotar as doenças. E ele fala que tem uma boa rejogabilidade pelas combinações de doenças e como vai ser disposto no tabuleiro as doenças e aqueles cubinhos, né? Adivinha quem está em sétimo? Scythe, ele fala que ele tem profundidade estratégica, com certeza. Você tem várias maneiras de pensar como você vai se espalhar pelo mapa para
conseguir a vitória do jogo. Ele fala do tema imersivo, que é no mundo pós-guerra, onde vão buscar recursos, e aí ele não... Incrível, ele não comentou a arte. A arte é realmente subjetiva para ele não comentar a arte, mas ele fala desse tema imersivo e mesmo com os componentes do jogo, né? Ele disse que o jogo Cypher tem uma jogabilidade fluida, o que é realmente verdade, assim. As ações e as rodadas que os jogadores vão fazendo não levam tanto tempo assim. E não é por causa do jogo. O jogo ele é bem simples no que você pode fazer durante suas ações. Aí quem demora muito pode ser o próprio jogador, mas realmente ele tem uma jogabilidade fluida. E ele fala da rejogabilidade com vários modos de jogo, com vários personagens e eventos aleatórios. Então deixa cada partida diferente uma da outra. Olha só, em oitavo apareceu Spirit Island. Eu não esperava. Ele fala de pontos positivos o jogo ser cooperativo, todo mundo sendo espíritos para expulsar os colonos. Ele fala das mecânicas únicas do jogo, onde você tem poderes dos espíritos e as habilidades deles que você em conjunto conseguem cooperativamente tentar expulsar os colonos, tentar fazer os objetivos do jogo. Isso traz a profundidade estratégica que ele comenta também. E ele fala que o tema é rico, né? Sobre os espíritos juntos tentando expulsar os colonos. No mínimo, o tema é bem diferente, onde você não é o cara tentando conquistar, e sim o cara tentando expulsar a galera. Em nono lugar, temos Catan, colonizadores de Catan. Agora sim, o primeiro tópico de bom jogo que ele bota é porque jogabilidade equilibrada. Aí eu acho que Ellen não vai gostar dessa opinião dele. Não a opinião, né? O fato que ele colocou. Mas ele disse que o jogo é equilibrado, que dá uma experiência de jogo justa e divertida para todos os jogadores. Eu não sei se ele está bem por dentro da rolagem de dados e o azar possível de algumas pessoas, mas pode ser que ele esteja considerando a expansão com cartas que substitui os dados e aí deixa essa aleatoriedade mais controlada. Mas foi meio diferente esse ponto positivo, jogabilidade justa, equilibrada em Catan, que é rolagem de dados e você convencer as pessoas a lidar com as trocas justas, né? Que nem sempre acontece. Ele disse que Catan realmente é acessível e rápido de aprender. Não disse que era fácil, porque tem algumas coisas mais demoradas, assim, mais coisas acontecendo. Mas ele disse que ela é fácil de aprender. Ele também fala da interação social que você pode ter, exatamente aquele momento onde você tem que negociar com as pessoas para trocar os recursos. Ele acha interessante isso como indicativo de bom jogo, e também das possibilidades variadas de vitória, que eu não sei se eu concordo, porque você é ponto da aldeia, da cidade, da estrada, do cavaleiro, e tem também as cartas de desenvolvimento que dão pontos. Pode ser coisas diferentes, você pode investir em coisas diferentes, sim. E temos o número 10, Stick to Ride. Olha aí, Ellen. Todo mundo gostou provavelmente do Catan que ele falou, mas tem o Ticket to Ride. Ticket to Ride, ele diz que é um jogo com regras simples, então fácil de aprender, mas também tem profundidade estratégica, aquele mesmo lance de você ter regras simples, e aí mesmo com essas regras simples você tem pensamentos diferentes de como você vai em busca da vitória ou atrapalhar os outros jogadores. Ele fala de vários mapas disponíveis, então está falando das expansões, mas também dos objetivos variáveis que vão aparecendo e vão moldando sua estratégia de onde você vai jogar. Mas esses foram os 10 jogos escolhidos pelo ChatGPT. Ele tem um recadinho para vocês, peraí. Estão assistindo o canal Casa Nerd LOL. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia e que vocês estejam curtindo a lista dos 10 melhores jogos de tabuleiro modernos. Lembre-se de que jogar jogos de tabuleiro é uma ótima maneira de passar tempo com amigos e familiares. Além de ser uma forma divertida de desafiar a si mesmo e praticar habilidades como estratégia e pensamento crítico. Então, pegue um jogo da lista. Convide algumas pessoas para jogar com você e divirta-se.
Para aqueles que ainda não são inscritos no canal Casa Nerd LOL, recomendo fortemente que vocês se inscrevam. O canal oferece uma grande variedade de conteúdo relacionado a jogos e entretenimento, então há sempre algo novo e interessante para ver. Além disso, a equipe do canal é incrível e sempre traz conteúdo de alta qualidade para seus espectadores. Então, se você está procurando por um canal divertido e informativo sobre jogos e entretenimento, não hesite em se inscrever no Casa Nerd LOL. Ah, ChatGPT, para com isso. Mas escutem ele, se quiser. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Bota aí nos comentários quais são os seus jogos do GPT que eles... Tenta aí. Diga, faça uma listinha com o ChatGPT e bota aí pra gente qual foi as respostas dele. Você tem que ser mais específico para conseguir, talvez, ter opiniões diferentes. Opiniões não. Respostas diferentes do ChatGPT, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a lista, conhecido um pouco dos jogos. Ele fez um apanhado geral, acho que a maioria dos jogos vocês conhecem. Então a ideia desse vídeo foi mais para apresentar a vocês o que essa inteligência artificial cheia de respostas, textos da internet no seu banco de dados conseguiu acumular e revelar para vocês que jogos são esses que estão no top. Então, pessoal, também coloca nos comentários o que é que vocês acharam das escolhas dele e o que é que vocês acham do ChatGPT, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.